conversar agora com o procurador-geral do município, o doutor Nestor Fidelis. Ele vem falar sobre o mutirão fiscal que termina hoje. Termina hoje mesmo, doutor Nestor Fidelis? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, Mauro, amigos ouvintes. Eu, antes de mais nada, vinha ouvindo no carro, o trânsito tá muito ruim. Estava querendo muito ouvir o noticiário esportivo hoje e não saiu nada, né? Pois é, não saiu nada. Que fenômeno foi esse? O fenômeno. Quando beneficia o Corinthians, eu que tenho que improvisar o destaque aqui. Entendi. Nós que somos corintianos reclamamos, né? É assim mesmo. Então mas... tá aí, mais um, João Neto. Ouviu aí, né, João Neto? Mas o mutirão de conciliação fiscal foi previsto para 16 a 31 de outubro. E como acontece geralmente, as pessoas estão procurando nos últimos dias, muita gente. Acabei de atender um telefonema aqui do amigo César Fabiano, procurador fiscal do município. Me diz que 350 senhas acabam de ser distribuídas nem em abril ainda. Então as pessoas estão na fila, deixaram para o último dia, infelizmente. É assim mesmo. E nos primeiros dias, vazio. Tinha um espaço, a pessoa chegava lá, não tinha nem fila para receber. Infelizmente, deixamos para os últimos dias. Conversamos sobre isso ontem com o prefeito Manuel Pinheiro, está em Brasília, participando desses trabalhos, né, travando uma luta realmente por Cuiabá, para a questão do recurso para no pronto-socorro. E ele, sensível a essa situação, falou: Nestor, vamos avaliar amanhã e damos a resposta se vamos ter uma prorrogação ou não. Ele está muito sensível, inclusive, com a questão do servidor público estadual, que muitos não receberam ainda. Não tem o que prorrogar, né? Exatamente. Não tem como prorrogar, né? Então, estamos nessa situação, mas provavelmente, Antero, o prefeito deve anunciar hoje a prorrogação de 6 a 30 de novembro. Só estamos aguardando falar com ele hoje, ainda não falei com ele, mas é muito provável que aconteça. Mas você já tem um balanço prévio, parcial? Temos sim. Tem? Qual que é o balanço Arrecadamos hoje? Até agora 24 milhões. A previsão hoje é chegarmos a 28, 30 milhões de reais arrecadados, não arrecadados efetivamente, mas negociados. Parcelados, né? São parcelados. O montante total dá isso, né? Geralmente 28. Um terço é à vista. Geralmente, desses 24 milhões, é possível que 8 milhões já seja receita efetivamente arrecadada. O que é uma receita boa, porque é uma receita nova, né? Uma receita nova e outra coisa, tem que arrecadar mesmo. A prefeitura precisa de dinheiro para fazer as coisas, senão... Procurador, agora, eu tive conversando com o Beto, que é o secretário de Fazenda, né? Eu chamo de Beto porque eu fui colega dele na Escola Modelo Barão do Melgaço. Então fica difícil para mim chamar doutor Antônio Roberto, né? Acho que se chamar Antônio Roberto ele nem responde. E ninguém sabe que é o Beto. Eu tive com o Beto, que é o secretário de Fazenda, e ele me disse o seguinte, que todo mês a receita da prefeitura, comparada com o mesmo mês do ano passado, a receita da prefeitura cresceu. Que o que está atrapalhando a receita são os não repasses obrigatórios por parte do governo estadual. E a queda do FPM também, que é da União. E a queda do FPM. Mas o que acontece é o seguinte, eu nunca vi, nos anos que milito na imprensa e na política, a informação de que o governo reteve repasse de ICMS. É a primeira vez que eu vejo esse tipo de notícia. E comprovado com uma denúncia feita aqui pela Associação Mato Grossense dos Municípios. O prefeitura não pode fazer nada com relação a isso? Como é que é esse comportamento? Estou fazendo uma pergunta jurídica, porque se a prefeitura não recebe nem os repasses obrigatórios, fica difícil. É verdade. Sem dúvida alguma que ainda que haja uma desconfiança, é necessário alguma atitude, seja administrativa ou judicial. Por conta disso que a MM, que é a representante dos municípios de Mato Grosso, tomou essa iniciativa, ajuizou uma ação contra o Estado, não foi recebida porque o juiz entendeu que a MM não tem por si legitimidade para fazer isso. No ano de 2000, eu era assessor jurídico da MM naquela época, nós entramos com uma ação contra o governo do Estado, na época o governador Dante, por conta de um recurso que recebeu da Petrobras, e 25% era de ICMS, 25% necessariamente são dos municípios. Para ser a cota à parte para ser repartida. Mas o que nós fizemos? Pegamos procuração de um por um dos municípios para que nós pudéssemos então entrar com ação, e foi exitosa. Conseguimos negociar com o Estado naquele momento. Então parece-me que dessa forma agora a MM, pegando autorização, procuração de cada um dos prefeitos, de cada um dos municípios e ajuizando a ação, tem sim toda a legitimidade, e essa ação provavelmente vai ser exitosa. Tá, então a MM já entrou e o juiz já negou. O juiz negou, não me lembro agora qual foi o juiz, mas negou, dizendo que a MM, enquanto associação, não tem como representar os municípios para esse tipo de ação. A MM está recorrendo dessa atitude.
Mas independentemente disso, pode pegar a procuração de cada um dos prefeitos e entrar novamente com a mesma ação. Tá. Que outras novidades tem a Procuradoria do município? Novidade que, com relação ao mutirão, uma coisa nova que não teve, o prefeito Manuel Pinheiro nos solicitou, fizéssemos um estudo com relação às multas ambientais. O valor da multa ambiental em Cuiabá é muito alto. A lei diz que é assim e a gente tem que cobrar dessa forma. O que acontece é que as pessoas que jogam lixo nos imóveis, fazem queimadas indevidas, são autuadas, são multadas e se torna esse débito um débito tributário. Nunca houve no mutirão a oportunidade de negociação desses débitos, apenas de ISSQN, de IPTU, dos tributos municipais. E desta vez fizemos um estudo bem embasado e demonstramos que é possível sim dar desconto de 50% no principal, no valor principal da multa. Então as pessoas estão podendo visitar agora o mutirão, fazer sua conciliação fiscal e também a conciliação ambiental. E vocês têm feito contato com os infratores ambientais para informar, olha, sim. Além da publicidade normal, há um contato direto com os devedores para estimular essa questão do mutirão fiscal, e quem que faz esse contato? Sem dúvida. Uma das metas do Plano de Desenvolvimento Integrado da gestão Manuel Pinheiro, é a meta 14, é a excelência na gestão fiscal. E neste ponto é o ponto que nós estamos mais exitosos, com mais sucesso. Nós estamos cumprindo todas as metas e superando estas metas. Tanto é que recentemente firmamos um termo de parceria com a Corregedoria do Tribunal de Justiça, e as obrigações que o município tinha para cumprir ali já estão todas cumpridas, que é fazer esse contato que você está dizendo com o contribuinte, chamar para negociar, uma cobrança administrativa menos gravosa inicialmente, depois fazemos protesto da certidão de dívida ativa antes de entrar com a ação na justiça, porque a ação de execução fiscal já pede penhora de bens imediatamente, em 24 horas tem que pagar, penhora de contas bancárias. Então, uma cobrança menos gravosa inicialmente e depois, não havendo sucesso, aí a gente entra com a ação na justiça. Tá. E nessa questão dos crimes ambientais, vai ser feito esse mesmo roteiro aí? A nossa obrigação agora na Procuradoria, depois que chega para nós e se torna dívida ativa, é cobrar. E a gente cobra das formas mais leves primeiro e depois execução fiscal. Mas a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Ordem Pública tem todo esse acompanhamento também para fazer esse contato. Eu já tive relação com empresários que diziam o seguinte: eu me vangloriei com esse empresário de que eu sempre pagava meu IPTU na primeira parcela, pagava tudo porque gozava de um desconto maior que o da inflação, o que é sempre muito interessante. Ele falava assim: pois eu não pago. Falei: por que você não paga? Isso é um absurdo, você não contribuir com a cidade, etc e tal. Ele falou: eu não pago porque a prefeitura é incompetente, não cobra, prescreve, tem 5 anos, prescreve e eu não pago e não devo. Eu não pago e não devo. A prefeitura acabou com essa lenda de deixar prescrever? A nossa Procuradoria Fiscal é muito efetiva. Fortalecemos agora com mais um procurador nessa área. Temos um núcleo de grandes execuções fiscais, de forma que a Procuradoria hoje é modelo para as procuradorias do interior do estado de Mato Grosso, que vem até nós, conversa conosco, como é seu modelo, como é que funciona, como é que nós ficamos estimulando, podemos animar os procuradores, várias questões. Nós estamos indo muito bem nessa área, graças a Deus. Pois é, mas aí qual que é o resultado efetivo dela? Porque a cultura de não pagar o IPTU não é uma coisa nova, é uma coisa que vem, e sobretudo e até uma, quer dizer, uma falta de cidadania, né? De falta de compromisso com a cidade, de especuladores, né? Que mantêm seus terrenos e tal, e que não pagam mesmo, de grandes empreendedores que não pagam o IPTU, né? A prefeitura nunca agiu efetivamente principalmente contra os especuladores imobiliários, né? As grandes imobiliárias, as grandes empresas que trabalham com essa área e que não pagam, são proprietários de terreno, não pagam e a coisa fica por aí. Está fazendo alguma coisa efetiva para cobrar dos grandões? E só acrescentando a essa pergunta do Mauro, e o IPTU progressivo, por que nunca é executado? Tem a lei e não executa a progressividade do IPTU? Nós temos um trabalho junto com o secretário Beto para efetivarmos essa cobrança do IPTU progressivo. Até o momento está aquém do que poderia, nessa área do IPTU progressivo, realmente. Agora, com relação à tua pergunta dos grandes especuladores, grandes devedores, nós temos muito êxito. Neste ano de 2017, passamos da arrecadação, conforme a fala do Beto, na questão da Secretaria de Fazenda, que também está superando em arrecadação, a Procuradoria Fiscal, que faz parte da Procuradoria Geral do município, tem sido muito efetiva e obtido muito êxitos
perante o judiciário ou diretamente com os devedores, chamando para negociar, e a gente está superando as expectativas. Infelizmente, a queda de FPM e o repasse a menor do esperado do ICMS tem feito com que nossas finanças fiquem em situação de dificuldade. Mas o dever de casa o município está fazendo. Doutor Nestor Fidelis, só para encerrar a nossa entrevista, é o seguinte: e aquele decreto da polêmica? O decreto da suplementação? Da suplementação orçamentária. Estamos recorrendo. Aquele decreto, ele é legal? Por que é legal? Por que vocês acham que é legal? Tinha que ser feito por decreto mesmo? E a prefeitura tinha mesmo interesse de cortar recursos da prefeitura para passar para a Câmara? O que é aquilo? Veja só, no ano de 2016, a Câmara Municipal passou por dificuldades financeiras. Tinha um orçamento de 45 milhões e no ano de novembro e dezembro demitiu os servidores para poder fechar as contas, obedecendo a lei de responsabilidade fiscal, com 45 milhões. E para 2017, a previsão é de 42 milhões. Fizeram um planejamento aquém da necessidade real. Por conta disso, no primeiro semestre deste ano de 2017, o presidente da Câmara, Justino Malheiros, já passou a conversar com o prefeito Manuel Pinheiro dizendo dessa dificuldade. E o prefeito Manuel falou: não vou liberar no primeiro semestre. Eu estou com um comitê de contenção de gastos, comitê de eficiência na gestão dos gastos do município. Não possa, no primeiro semestre, abrir o cofre desse jeito. Mas no segundo semestre, sendo demonstrado tecnicamente e que é viável, vamos fazer essa suplementação. A suplementação sempre aconteceu por decreto. É assim em todos os municípios, em Cuiabá, em todos os outros exercícios, no estado também, quando suplementa para o judiciário, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas. A lei diz que tem que ser por lei quando se anula determinadas dotações orçamentárias. Que foi o caso, né? Que foi o caso. Mas o Tribunal de Contas, na sua jurisprudência, já solidificou o entendimento que não é assim que funciona. E foi essa tese que nós levantamos no tribunal em plenário e se saiu vencedora. Está tranquilo, isso não se fala mais nesse assunto. É por decreto. O que acontece agora é que o decreto foi suspenso pelo Tribunal de Contas e faltava justificativa, que nós já apresentamos, vai ser julgado. E no judiciário também foi suspenso. O juiz, Luiz Aparecido Bertolucci, suspendeu, atendendo o pedido dos vereadores e de alguns vereadores, vou dizer bem claramente, né? E o que acontece é que é uma ordem judicial que suspende os efeitos do decreto. Nós contestamos essa decisão, respeitamos a decisão, o juiz recebeu o material, entendeu daquela forma sem nos ouvir. Agora ele vai nos ouvir, nós já apresentamos a contestação na semana passada, que era o nosso prazo. E estamos agravando hoje dessa decisão. Então ele já negou também o recurso seu, né? Não, estamos entrando com agravo hoje. Sim, para você não recorremos agravar, para você agravar é porque ele julgou contra, né? Não, ele deu uma decisão. Se ele julgar a favor, você não vai agravar. Ele julgou contra sem nos ouvir. Ah, tá. Entendeu? Tá. Sem ouvir a parte contrária, foi aquela suspensão que ele deu. Sim, aí vocês agravaram para o tribunal. Vamos agravar hoje para o tribunal. Tá. Hoje entramos com agravo, com pedido de liminar para suspender a liminar do primeiro grau. E o que acontece é que nessa nossa defesa nós informamos exatamente isso, que houve conversas, tem atas das reuniões do mês de maio, do mês de junho. No dia 16 de agosto, oficialmente, o Justino Malheiros, presidente da Câmara, solicita a suplementação para o município, para o executivo. Aí todo um trâmite de pareceres, análise, contador geral, planejamento, toda aquela análise que tem, todos esses elementos já estão no processo de primeiro grau e vamos levar para o tribunal. Demonstra que não houve nada daquela ilação que foi levantada, de tentativa de negociar apoio político, e foi tudo muito claro. Ah, pois é, agora eu queria saber por que a prefeitura comunica tão mal, né? Porque você tem ata desde fevereiro. Maio. Desde maio. Mas olha, sabe o que eu acho, Antero? Se bem que eu acho que a decisão da justiça faz a prefeitura acertar. Não, fez acertar e fez justiça, porque nenhuma, a prefeitura não precisa, a Câmara não precisa de mais 460 funcionários. Eu acredito também o seguinte, viu? Que assim, eu acho que é uma irresponsabilidade. Eu assumo aqui a gerência administrativa da rádio. A rádio tem 42 milhões para gastar e eu gasto 47, porque acredito que vai vir mais 5 milhões de suplementação. Ah, pelo amor de Deus, se eu só tenho 42 milhões para gastar, vou fazer o planejamento para gastar 42 milhões até o final do ano. De preferência, como falando de dinheiro público, gastar menos, né? Gastar menos, quer dizer, não é possível um negócio desse, né? Mas tá bom, doutor Nestor Fidelis, muito obrigado pelas suas explicações.
lúcidas. Eu acho que essa explicação do doutor Nestor Fidelis, ela enterra a suspeição de que houve uma negociata anterior. Se tem uma ata de maio, tem um ofício pedindo a suplementação de fevereiro, eu acho que isso aí é relevante nesse processo. Muito obrigado pelas informações e sucesso aí no mutirão fiscal. Nós que agradecemos. Quanto mais Cuiabá arrecadar, melhor. Sem dúvida alguma, tem condições até de levar obras para a saúde, para a educação. Agradecemos a oportunidade aqui, sempre que você chamar nós estamos à disposição. Tá bom. Conversei aqui com o Procurador-Geral do Município, doutor Nestor Fidelis.